com a nossa aula de História. Que bom estar recebendo vocês aqui para mais um dia de trabalho, mais um dia de aprendizado, é claro, né? Na aula anterior vocês copiaram no caderno de vocês o esquema que eu deixei aí para vocês copiarem sobre a Guerra da Coreia. E hoje, então, de fato, nós vamos entender o que foi essa guerra, por que ocasionou. Já dei uma adiantadinha para vocês aí que a Coreia, até os dias de hoje, ainda colhe frutos do início e do fim da Guerra Fria. A Coreia até hoje ela é dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E nós vamos entender agora na nossa aula o passo a passo direitinho por que aconteceu esse conflito e por que a Coreia ficou dividida até os dias de hoje. E nós vamos até comparar como que é esse sistema político do Norte, como que é o sistema político do Sul, para vocês compreenderem melhor aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então a entender a questão da Guerra da Coreia. Como você já sabe, né, a Guerra da Coreia ela veio acontecer nesse momento que o mundo estava vivenciando, então, a Guerra Fria. Então a Guerra da Coreia veio vivenciar esse período tenebroso, né? Por mais que chamava Guerra Fria, que foi uma guerra mais branda, mais tranquila, mas que deixou alguns vestígios e algumas heranças por aí. Essa imagem aqui retrata para a gente direitinho essa guerra. Imagina, gente, um território, né? O Brasil dividido em dois, por exemplo, né? O Brasil vai pegar uma faixa de terra, daqui para cá vai ser uma ideologia e da outra parte uma outra ideologia. Foi justamente o que aconteceu dentro da Coreia. A Coreia, por sofrer influência tanto da União Soviética, tanto dos Estados Unidos, eles meio que ficou perdidos, eles não souberam assimilar direitinho e não souberam identificar qual lado eles queriam ficar, se era do lado capitalista ou se era do lado socialista. E claro, né, a União Soviética, junto com os Estados Unidos, queria sempre ter influências, queria sempre ter pessoas aliadas e começou a brotar e começou a meio que confundir a cabeça dos coreanos nesse período aí. E foi justamente isso que aconteceu, ó. A Guerra da Coreia foi um conflito armado entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que ocorreu entre os anos de 1950 até 1953. 3 anos de guerra, 3 anos de combate. E teve como pano de fundo a disputa geopolítica entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Mas ao contrário do que a gente viu lá na Alemanha, a Coreia não ficou dividida através de muro, através de alguma coisa simbolizando, não. Tinha lá a parte socialista e tinha a parte capitalista. Um tinha que respeitar o espaço do outro, assim como é exigido até os dias de hoje. Todos os dois administradores e líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, eles têm esse respeito, né? De estar ali, ó, a sua barreira daqui para lá, a minha daqui para cá, então nós vamos respeitar para não ter mais problema, para não ter mais conflito. E justamente começou então nesse período aí. E eu vou falar para vocês agora das causas da Guerra da Coreia, o que ocasionou a Guerra da Coreia, né? De imediato você vai tendo uma noção direitinho do que foi quando a gente se trata de Guerra Fria. Então vamos lá, ó. Divisão ocorrida na Coreia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, após a rendição e retirada das tropas japonesas, né, como nós estudamos na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi um dos últimos países a se render na Segunda Guerra Mundial, o Norte passou a ser aliado dos soviéticos, que já começou a transparecer para a parte do Sul que não seria legal, que não seria viável estar seguindo os soviéticos. Enquanto o Sul ficou sob influência norte-americana, que é capitalista. Essa divisão gerou conflito entre as duas Coreias. Então, imediato, deu fim à Segunda Guerra, a parte do Norte já imediatamente já fez esse segmento aí, ó. Nós vamos nos aliar ao lado soviético e vamos ter em mente aí que nós temos que caminhar para o lado socialista e comunista. Já a parte sul pensava o quê? Estados Unidos é uma grande potência. Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial, o lado que eles entrou ganhou. Na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Então, nós temos que ficar do lado de quem está ganhando, e não no lado de quem está perdendo. Então, só para a gente clarear, vamos entender um pouco, então, o que seria capitalismo e socialismo, só para vocês entenderem, para a gente fazer uma revisão, para vocês entenderem a ideologia de cada um aqui. Um país capitalista, ele visa o quê? Um crescimento. Ou seja, quanto mais, melhor para esse país, né? Já um país socialista não visa o crescimento imediato, mas sim parcial, ou seja, a igualdade social. A gente crescer, vamos crescer juntos e não separados. Então, justamente, essa diferença aí entre um país capitalista e socialista. Agora, imagina um mesmo território
tendo essas mesmas ideias e essas indiferenças aí. E foi o que aconteceu. A Coreia do Norte pensava de uma forma e a do Sul totalmente diferente aí. Após diversas tentativas de derrubar o governo sul-coreano, ou seja, o governo dos Estados Unidos, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Então, o primeiro passo, né, da guerra entre esses dois territórios, Sul e Norte, foi a invasão da Coreia do Norte, que era socialista, que invadiu então o Sul. E a gente vai ver agora algumas imagens que eu separei para vocês, justamente dessa invasão, como tudo começou, como tudo aflorou nessa guerra, que já vou mostrar para vocês. As Nações Unidas, é claro, que era o objetivo unir as nações e não separar as nações, enviaram tropas para a região a fim de expulsar os norte-coreanos, que eles não queriam que o norte decretava guerra para o sul. Mas não teve um final muito feliz, não. Foram 3 anos de combate, 3 anos de destruição de território, que é uma pena, né? A gente vê duas potências, né, influenciando um território ser dividido. Então, as Nações Unidas tentou influenciar, tentou combater essa questão aí do norte invadir o sul, mas não teve, infelizmente, muito sucesso, não, tá bom? Bom, e é justamente, né, essa parte aí que os Estados Unidos entrou em guerra com a Coreia e fez com que, no caso aí, né, esse atrito começasse a gerar entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E hoje a relação dos Estados Unidos e a Coreia não é muito das boas, não, a Coreia do Norte, né, não é muito das boas, não. Até os dias de hoje a gente vê até conflitos, até comentei com vocês na aula anterior, que esses países islâmicos, né, que sempre estavam em conflito um com o outro, ou até mesmo os Estados Unidos que estavam em conflito com alguns deles, por causa da pandemia, do coronavírus, está um pouco amenizado, está um pouco esquecido. Mas é só dar uma brechinha que eles começam então a querer lutar um com o outro aí. Agora sim, vou mostrar para vocês agora um vídeo de depoimentos, imagens reais da Guerra da Coreia. A gente vai ver a questão das Nações Unidas, como tudo aconteceu. E repare, foi uma guerra realmente preocupante. E o vídeo mostra pra gente direitinho, tá bom? Vamos acompanhar que eu vou acompanhar junto com vocês. Vamos ver. Nossas 2 esquadrilhas se dirigiam para o rio Yalu. Foi quando vimos os MiG que vinham na nossa direção. Vi que um MiG se aproximava por baixo do meu companheiro. Gritei para que ele virasse à esquerda. Quando ele virou, o tive diante de mim e disparei. O MiG girou e com isso me coloquei atrás dele. Aproximei-me uns 150 metros e disparei outra vez. 25 de junho de 1950. Forças da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. A ONU exige que seus membros detenham os atacantes. Os Estados Unidos reagem. Nesta declaração, o presidente americano Harry Truman conclama o Ocidente a se unir contra o comunismo. A ONU ordenou bombardeios à Coreia do Norte. Os Estados Unidos assumiram a tarefa praticamente sozinhos. Protegida por uma barreira aérea, a Armada despejou milhares de soldados em Pohang, na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, a frota bombardeou a Coreia do Norte. Nos Estados Unidos, intensa propaganda incentivava o recrutamento para a luta contra a chamada ameaça vermelha. Os soldados que entravam na luta enfrentavam uma dura realidade. A maior dificuldade era distinguir amigos e inimigos. Com o Sul garantido, os Estados Unidos partiram para o ataque, tentando unificar toda a Coreia. A China reagiu e mandou 1 milhão de homens para defender a Coreia do Norte. As tropas da ONU quase foram jogadas para fora de toda a Coreia. Com mais reforços, as tropas americanas retomaram a Coreia do Sul. No dia 27 de julho de 53, foi assinado o armistício. A configuração política na região ficou exatamente a mesma, depois de 3 anos de guerra. O paralelo 38 dividia as duas Coreias. Os Estados Unidos perderam 54 mil soldados.
meninos? Vocês veem que não foi uma simples guerra, né? Foram 3 anos de destruição e de combate. Só os Estados Unidos perdeu mais de 54 mil soldados nesse combate aí. Então, o resultado desses 3 anos aí da Guerra da Coreia, né? Teve um vencedor? Claro que teve, né? Os Estados Unidos, junto com a Coreia do Sul, tinha mais força, tinha mais poder, mas a China também teve influência, que a China ficou do lado do norte. E a China também é uma grande potência. Então, se a gente for analisar, o saldo é tanto positivo tanto para o norte, tanto positivo para o sul também. E que fim levou então essa guerra, né? A guerra veio acabar 3 anos depois, assinaram o Tratado de Paz entre o norte e o sul, né? Porque estava vendo que estavam todos os 2 países destruídos, todos os 2 países com fortes aliados, tanto o norte quanto o sul, e resolveram então acabar então com essa guerra da Coreia em 1953. Mas a Coreia não voltou a ser unificada. Não é porque a guerra acabou que unificou, não. Ficou o norte, né, do lado, né, de um lado, e o sul do outro lado. E como que está a situação atual da Coreia, né? Como que está? Vou mostrar um videozinho para vocês que mostra para a gente a Coreia do Norte, tá? Como que é esse regime. Essa reportagem passou algum tempinho e vai mostrar para a gente como que é esse regime comunista dentro da Coreia, para vocês terem uma noção. E não é assim simples da maneira que a gente acha, que a igualdade social é muito fácil, é muito simples, não. Então eu queria que vocês prestassem atenção, que vai mostrar para a gente direitinho como que está a atual situação da Coreia do Norte, como que é esse regime dentro do seu território, para a gente acompanhar, tá bom? Vamos acompanhar aí. Paradas grandiosas. Precisão militar. Coreografias treinadas por meses e meses, dia e noite, que podiam ser vistas até do espaço. A capital moderna, o interior atrasado. E, acima de tudo, uma devoção completa pelo regime. Assim é a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, que voltou ao noticiário esta semana. O líder Kim Jong-un e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, se reuniram mais uma vez em busca de paz na região. No começo do mês, uma equipe do Fantástico passou 11 dias na Coreia do Norte. Uma nação pequena, pobre, mas que tem armas nucleares. É raro que jornalistas passem tanto tempo lá. Para conseguir o visto, as negociações foram longas e complicadas. Como mostram agora os repórteres Álvaro Pereira Júnior, Stephanie Lotufo e Wellington Almeida. Dia 2 de março de 2018. Procuramos a Embaixada da Coreia do Norte, em Brasília, para uma reportagem sobre um passaporte brasileiro emitido misteriosamente em nome do líder Kim Jong-un. Eu não vou falar sobre isso aqui. Não vale a pena. Ninguém quis gravar a entrevista, mas um diplomata disse: se um dia você quiser fazer uma reportagem no meu país, fale comigo. Nós falamos. Várias vezes. Foram 6 meses de negociações delicadas, de idas, de vindas, de mudanças de data, de cancelamentos de voos, até que finalmente a gente conseguiu isso aqui. Nosso visto para a Coreia do Norte, o país mais misterioso e fechado do mundo. O que a gente vai fazer lá? A gente não sabe. A Embaixada da Coreia do Norte não nos passou uma agenda, segundo eles, por questões de segurança. Bem típico de um país tão fechado quanto esse. Para saber o que vai acontecer, só mesmo indo para lá. Saímos de São Paulo. Por que dessa viagem? Me explica, por favor. Eu não sou jornalista. Não me reportagem. Voamos para Doha, no Catar. De Doha para Pequim. De Pequim... Agora começa a última etapa da nossa viagem, que é sair daqui de Pequim, na China, para a capital da Coreia do Norte, para Pyongyang, no voo 121. É 1 hora e pouco de voo e a gente está lá. Já na chegada, uma amostra do rigor dos próximos 11 dias. Malas reviradas na alfândega. Eles cismaram com umas revistas minhas sobre música inglesas, mas passou, vieram 3 pessoas nos recepcionar e de agora em diante é estrada e trabalho. Nossos guias, vamos chamar assim, falam espanhol. E na van, finalmente, revelam onde vamos ficar. O Hotel Yanggakdo, numa ilhota no rio Taedong, que corta a cidade.
No saguão, mais um sinal da vigilância implacável. Uma braçadeira de uso obrigatório. Jornalista, em coreano. É o que eles disseram, o P é de press, imprensa em inglês. E tem que pagar, é 30 euros cada braçadeira. Próximo passo, aprender as regras para jornalistas estrangeiros. Artigo 25. Proibido cometer atos que distorçam a realidade do país e que violem a estabilidade e os interesses da sociedade. E o Código Penal, no artigo 62, ameaça. Pessoas que cometerem atos de propaganda contra o Estado receberão pena de 5 a 10 anos de reeducação pelo trabalho. Alguém que supostamente desrespeitou as regras foi o turista americano Otto Warmbier. No início de 2016, ele foi condenado a 15 anos de prisão com a tal reeducação pelo trabalho. Otto teria roubado um pôster da parede do mesmo hotel Yanggakdo onde nós estamos. O pôster de propaganda do governo teria sido arrancado do misterioso 5º andar, proibido para os hóspedes. Repare, o elevador nem tem o número 5, pula do 4 para o 6. Em junho do ano passado, Otto foi devolvido aos Estados Unidos, em estado vegetativo, por causas até hoje não esclarecidas. Otto morreu 2 dias depois de voltar para casa. Tinha 22 anos. Para nós, mais orientações. É proibido sair sem os guias. O Yanggakdo não é só um hotel, é uma espécie de prisão. O hotel é uma pequena cidade, tem várias coisas. Entre essas coisas, tem livraria. E a livraria está indicando aqui os destaques da semana. Destaque número 1, Kim Jong-un discute o avanço vitorioso que está acelerando do socialismo. O destaque número 2 é Casos da Vida de Kim Jong-un. 2 são obras ou do Kim Jong-un ou sobre Kim Jong-un. O Yanggakdo tem muitas outras atrações, mas a maior parte do tempo a gente passa nos quartos mesmo. Aqui tem um rádio. Chama a atenção que o rádio não tem aquele botão de mudar de estação. É porque só tem uma estação. Mas ligando, não pega. Na televisão tem 2 canais norte-coreanos. Os 2 passam a mesma programação. Programas que incentivam as pessoas a trabalhar bastante e também tem muito programa a favor do grande líder, a favor do governo. É isso o dia inteiro. Quando saímos, os guias só entregam a programação em cima da hora. Ou às vezes nem isso. 8h15 da manhã, até agora a gente não sabe o que a gente vai fazer. Somos levados para conhecer Pyongyang, seu Arco do Triunfo, suas torres. A limpíssima capital, de 2,5 milhões de habitantes, é a vitrine do regime. Por todo lado, imagens gigantescas de Kim Il-sung, fundador do país, que governou de 1948 a 94, e do filho dele, Kim Jong-il, que comandou de 94 a 2011. Kim Jong-il é pai do atual ditador, Kim Jong-un. A Coreia do Norte é a única dinastia comunista da história. Mensagens políticas dominam a cidade. União invencível com pensamento unânime será eterna. Com nossa frente revolucionária, conquistemos novas vitórias por uma potência socialista. Seguimos o Marechal até o fim dos céus e da terra. Marechal é um título pelo qual Kim Jong-un também é conhecido. Nesse sistema de submissão, esta professora da USP encontra aspectos religiosos e da filosofia do chinês Confúcio, de 500 anos antes de Cristo. O que está abaixo obedece ao que está acima e o que está acima protege o que está abaixo. Os governados têm essa ideologia moral de obedecer completamente ao que está acima, que seria o governante, porque eles acreditam que eles receberam proteção. Para conhecer os governados, vão pegar o metrô. Então aqui os nossos 3 acompanhantes que vão pegar o metrô junto com a gente. É o tempo inteiro sendo vigiado. Entramos. As estações são bem profundas, para serem usadas como abrigos em caso de uma guerra nuclear. No painel, regras curiosas. Proibido transportar animais, exceto pássaros ornamentais
ou peixes dourados dentro do plástico. Rapidamente, os guias ordenam: hora de sair. E assim chega ao fim o nosso passeio por uma estação de metrô em Pyongyang. Do lado de fora, entrevistas liberadas, mas os guias vigiam tudo. Pergunto o que esse estudante acha do governo de Kim Jong-un. Nós consideramos o admirado Marechal Kim Jong-un como um nosso pai verdadeiro. E como ele conduz a política nacional nos considerando como filhos e filhas, acho que é um ótimo governo. Com essa moça, o papo é sobre celular. Pergunto para que ela usa. Uso para chamadas de voz, mensagens de texto, jogos. E fotos, manda para os amigos? Para isso, precisa se registrar num serviço, discando 999. Mas eu nunca me registrei, então não mando minhas fotos para ninguém. Você vê notícias no celular? Sim, vejo todos os dias. O site é do principal jornal, o Rodong Sinmun, que, como todas as publicações, reproduz a visão do Partido Único. Thank you very much. Thank you. O que a Dankyong e todos os norte-coreanos acessam é uma intranet, uma rede altamente controlada. Internet, eles nem sabem o que é, só os estrangeiros podem se conectar oficialmente, comprando celulares especiais. Mas para ter um pacote de 1 giga, são 200 euros. 200 euros dá R$1.000. Vão ficar sem internet mesmo, paciência. Este aluno do ensino médio nem tem celular. Diz que a maioria dos amigos também não tem. E música, qual o seu tipo favorito? Música revolucionária. E as letras? As que falam do nosso grande líder Kim Jong-un. Justin Bieber. Existe um cantor canadense famoso no Brasil chamado Justin Bieber. Já ouviu falar? O tradutor, que também não sabia quem era Justin Bieber, pergunta. Resposta? Não conheço. Num outro bairro, dos mais modernos da capital, essa estudante de engenharia tem celular. Já ouviu falar em Facebook? Facebook? Não entendo essa palavra. O tradutor também não sabia o que era. Eu explico que é uma coisa da internet. Não conheço. E de filmes ela gosta? Gosto especialmente dos filmes que tratam dos feitos dos nossos grandes líderes. A devoção ao regime é absoluta. E é assim desde a fundação, há 70 anos. Até então, a Coreia vivia numa disputa entre dois irmãos imperialistas. Os coreanos diziam que eles eram um camarão entre 3 baleias, o Japão, a China e a Rússia. De 1910 a 1945, a Coreia não existia como nação. Era uma colônia japonesa de relações tensas. Em 1948, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o Japão rendido, a Coreia foi separada em duas. A do Norte, comunista, controlada pela então União Soviética, e a do Sul, capitalista, pelos Estados Unidos. A linha divisória era, e é, o Paralelo 38. Duas superpotências decidem fazer isso. Com base no paralelo, simplesmente metade do Norte é minha, metade do Sul é sua. Em setembro de 1950, a Coreia do Norte, sob o comando de Kim Il-sung, invadiu o Sul. Os Estados Unidos conseguiram autorização da ONU para um contra-ataque devastador. Foram quase 3 milhões de mortos, até um cessar-fogo em julho de 53. Nunca se assinou um acordo de paz. É como se o país vivesse em guerra até hoje. O regime se aproveita da situação para estimular o fanatismo patriótico, que aparece com toda a força nas épocas de festa. E esta é uma época de festa e de tensão. Tá rolando uma correria aqui, a gente chegou de uma visita a uma fazenda, a gente pensou que ia jantar, dormir, mas nada disso. Disseram, vocês têm 10 minutos para descer, trazer todo o equipamento que vai passar por uma inspeção. E não dizem mais nada. Depois da inspeção, de horas, os guias mandam entrar correndo no ônibus. Passamos 2 horas na fila, de repente foi uma correria insana, agora estamos indo para esse evento. Ninguém sabe o que é. Era um luxuoso musical de louvor ao regime socialista. Noite de 8 de setembro. As grandes festas estavam só começando. Manhã de 9 de setembro, dia dos 70 anos de fundação do país. Somos levados à grande praça Kim Il-sung. Tudo pronto
para parada civil e militar. A praça toda está em silêncio à espera da chegada do líder Kim Jong-un. Até que o líder Kim Jong-un chega ao balcão para acompanhar as festas dos 70 anos da República Democrática Popular da Coreia, o nome oficial do país. A grande expectativa é pela parte militar do desfile. O chão treme. A Coreia do Norte é a sociedade mais militarizada do mundo. Tempo médio de serviço: 6 anos para os homens e 5 para as mulheres. A parada prossegue e uma ausência chama a atenção. Está chegando ao fim a parte militar da parada e não houve a apresentação de nenhum novíssimo armamento, por exemplo, um míssil intercontinental. Isso reforça a atitude menos agressiva que os norte-coreanos vêm tendo nos últimos meses. Ao final de exatas 2 horas, Kim Jong-un celebra ao lado de Lee Jae-shu, o número 3 do governo da China, o principal país aliado da Coreia do Norte. O dia seria longo. À noite, mais uma vez, fomos colocados num ônibus sem saber para onde. Chegamos ao estádio 1º de maio. A entrada foi uma guerra. Lá dentro, os Mass Games, os chamados Jogos do Povo, uma demonstração gigantesca de precisão e sincronia. Só no painel mutante, 20.000 pessoas, muitas delas crianças pequenas. Um dos principais especialistas do mundo em Coreia do Norte comenta: os treinamentos começaram no final de março. A rotina é tão rigorosa, tão intensa, mas provavelmente não existe nenhuma compensação. Só o prestígio de ser uma entre 150.000 pessoas na apresentação. O espetáculo, tecnicamente, é impecável. Mais uma vez, o líder está lá. Os Jogos do Povo não eram tudo. Na noite seguinte, mais grandiosidade. A mesma praça que um dia antes tinha recebido a parada militar, agora seria palco da Marcha das Tochas. Dezenas de milhares de estudantes de ensino médio superior demonstram com unidade matemática seu fervor pela dinastia Kim. Manzé! Viva! As comemorações finalmente terminam. Mas não a nossa viagem. Na semana que vem, o que se come na Coreia do Norte? Um pouco doce e um pouco apimentado ao mesmo tempo. O zoológico dos tigres tristes. Uma viagem pelo interior, vedado para os estrangeiros. A voz operária. Será que no comunismo dos Kim, os trabalhadores se sentem no poder? E os norte-coreanos que aprendem português? Vocês conhecem alguma coisa da comida brasileira? Acho que o feijão e arroz e batata. Domingo que vem, em mais um episódio de 2018, 11 dias na Coreia do Norte. Pois bem, gente, esse vídeo mostrou pra gente a atual situação aí da Coreia do Norte, que é um território mais fechado. Para entrar a equipe de reportagem lá tem toda essa dificuldade, todo esse trâmite, diferente da Coreia do Sul, que é um país mais liberal, que visa mais a questão capitalista e continua caminhando para esse lado capitalista até os dias de hoje, tá bom? Bom, finalizamos então sobre a Guerra da Coreia na nossa aula de hoje. E para a gente finalizar esse restinho de aula que a gente tem, eu vou deixar que vocês façam para mim na apostila de vocês o exercício de aprendizagem na página 49. É um exercício só da Guerra da Coreia que vocês têm aí na apostila de vocês, que fala, né, para vocês analisar sobre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Somente um exercício de aprendizagem, mas não esqueça de tirar a foto e me enviar que vocês fizeram a atividade não, tá bom? Tem que registrar direitinho aí, ok? E finalizamos então hoje a Guerra da Coreia. Na próxima aula nós vamos começar a estudar então sobre a Coreia, a Guerra do Vietnã, que também
tem o mesmo trâmite aí sobre a Guerra da Coreia, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Faça uma atividade aí, exercício de aprendizagem na página 49, número 11. E não esqueça então de mandar foto para mim não, tá bom? Então, grande abraço para vocês. Eu espero vocês então na nossa próxima aula. Até lá!